Boa tarde. Olá, boa tarde. Secretaria Municipal faz a atualização cadastral do Bolsa Família e em São Luís, cerca de 25% da população recebe o benefício. Manifestação histórica pela meia passagem em São Luís completa 34 anos. Transtorno bipolar atinge cerca de 4% da população brasileira. E veja também, pesquisa revela avião é o meio de transporte preferido pelos idosos na hora de viajar. O Repórter Maranhão está começando agora. A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social está realizando a atualização cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família. E só em São Luís, cerca de 11.500 famílias estão irregulares. Segundo o governo federal, precisa efetuar a atualização dos dados do Bolsa Família quem está cadastrado no programa há pelo menos 2 anos. De acordo com a Secretaria de Criança e Assistência Social, atualmente quase 1/4 da população de São Luís recebe o Bolsa Família. Por mês são gastos R$12.200.000 para pagamento do benefício. Ainda de acordo com o município, são 85.819 famílias beneficiadas. O menor valor pago por meio do benefício em São Luís é de R$ 32,00 e o maior, por atender aos pré-requisitos necessários, é de R$ 746,00. O prazo para efetuar a atualização dos dados vai até o próximo dia 13 de dezembro. O governo ainda vai dar um tempo para essa família que vai perder o prazo, né? Ela vai perder o prazo, vamos dizer que ela perca o prazo até o dia 13 de dezembro, em janeiro ela vai ter o benefício bloqueado. Mas ainda assim ainda vai ter até 14 de fevereiro como última instância para procurar a secretaria, fazer a atualização e para que o benefício não seja cancelado em março. Ainda segundo o coordenador, por enquanto o procedimento de atualização dos dados só pode ser feito na própria sede da secretaria. Por enquanto a atualização está sendo feita aqui, mas os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, já estão praticamente em fase de pronta, né? Praticamente prontos para passar a atender a população com esse serviço. Para outras informações, basta ligar para o 3268-6337. No ano em que o Brasil vive uma onda de manifestações populares, em São Luís celebra-se 34 anos da realização do protesto pela meia passagem nos transportes públicos. Organizador do ato público na área de vivência da UFMA, o DCE 17 de setembro carrega no nome a lembrança de um dos principais acontecimentos da história recente de São Luís. Acontecida há 34 anos atrás, a revolta da meia passagem foi responsável por hoje os estudantes pagarem meia nos coletivos. E para quem viveu a revolta, hoje conta a história às novas gerações. Quando o povo se organiza, quando tem objetivos claros, quando consegue o apoio da maioria interessada naquele objetivo, consegue a vitória. Apesar do número reduzido de estudantes, os poucos presentes estavam interessados no legado do movimento. Que esse exemplo que deram os estudantes em 79 é um exemplo que a gente tem que seguir agora, em 2013, né? A partir dessas mobilizações, com olho nas mobilizações que aconteceram, na perspectiva de construir mais coisas, mais mobilizações agora, né, de agora em diante. Com um momento histórico de exceção e ainda à sombra da ditadura, boa parte dos filmes foi apreendida pela Polícia Federal. O que restou está disponível para o bem da memória e como exemplo às gerações atuais. Euclides Moreira Neto, documentarista e testemunha viva desta história, relembra a produção. Em setembro de 79, a cidade de São Luís vivia um caos de mobilidade muito grande, principalmente com a classe estudantil que reivindicava a meia passagem. Isso foi um estopim para estourar uma manifestação popular que foi emblemática e muito forte dentro da cidade de São Luís. Foram 3 dias de depredações, de agressões à população, não só aos estudantes, mas à população de forma geral. E na época nós éramos estudantes e aproveitamos o suporte do filme Super 8 para fazer esse registro.
Bancários de instituições públicas e privadas de todo o país irão paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir de amanhã. Além de reajuste salarial de 22%, a categoria quer participação nos lucros, respeito às leis das filas, entre outras reivindicações. Os bancários maranhenses vão se reunir hoje à tarde para definir como acontecerão as manifestações no estado. Sobre a paralisação dos funcionários dos Correios no Maranhão, a adesão foi pequena. 98% dos funcionários estão trabalhando normalmente. Apenas os serviços como hora marcada com hora marcada, como o SEDEX 10, estão comprometidos. A categoria reivindica aumento salarial e reajuste em todos os benefícios. Começa hoje o segundo simpósio maranhense sobre a doença de Alzheimer, com o tema Alzheimer. Quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. Vamos falar ao vivo com Luanda Belo, que tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Luanda, é com você. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. O segundo simpósio sobre a doença de Alzheimer é uma oportunidade para que a sociedade conheça um pouco mais sobre esse transtorno que afeta aí milhares de pessoas. E para conversar sobre o evento, estamos aqui com a secretária da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, Rosiclé Guimarães Malta. Boa tarde, secretária. Qual a programação do simpósio? Boa tarde. O nosso simpósio começa hoje, às 19 horas, no auditório da UAB Maranhão. Nós teremos o credenciamento, a seguir uma palestra magna com o Dr. Paulo Roberto Canineu, que é um médico geriatra, inclusive está vindo de um congresso internacional sobre a doença de Alzheimer e com certeza estará trazendo novidades, né, para a gente, para toda a comunidade científica. E eu estou aqui para convidar toda a população de São Luís, estudantes, profissionais, familiares, cuidadores, pessoas que realmente se interessem com a doença de Alzheimer, sobre a doença de Alzheimer. Quem ainda não fez a inscrição poderá fazer ainda hoje, é só chegar um pouco mais cedo no evento. A inscrição estará ao preço de R$20 e nós contamos com toda a população para abrilhantar o nosso segundo simpósio. Secretária, as pessoas hoje têm mais consciência sobre a doença ou ainda falta esclarecimento? Não, eu acredito que as pessoas hoje têm ainda um pouco mais de esclarecimento do que outrora, mas ainda falta bem mais esclarecimento e bem mais vontade de se importar com a doença. Por quê? Se eu tenho um paciente com a doença de Alzheimer, eu procuro participar, procuro colaborar das mais diversas formas para contribuir cientificamente. Se eu não tenho, normalmente o que acontece? Eu procuro me eximir. Bom, eu não tenho nenhum familiar com a doença, por que eu vou me importar? Então esse simpósio, a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Maranhão, está aqui exatamente para mostrar para a população que isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa e independente de termos ou não familiar, seria interessante nós estarmos junto com a associação para fortalecer essa questão da doença de Alzheimer e dar um pouco mais de qualidade de vida para os nossos familiares. No final de semana também tem uma ação exatamente para provocar essa sensibilização, né, em homenagem ao Dia da Luta da Doença de Alzheimer. Sim, dia 21 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Doença de Alzheimer, que nós iremos trabalhar de que forma? Nós teremos uma caminhada, que será a 6ª caminhada, onde o ponto de encontro será a Praça da Litorânea, a Praça de Alimentação na Litorânea, e a seguir iremos para o Círculo Militar, onde teremos o nosso segundo sarau, com a participação da Máquina do Tempo. Secretária, muito obrigada. Voltamos ao estúdio com vocês, Edmilson. Obrigado, Luanda. E veja no próximo bloco, pesquisa aponta que cerca de 4% da população brasileira sofrem de transtorno bipolar. E ainda nesta edição, avião é o meio de transporte mais procurado por quem pretende viajar no Brasil. A gente volta daqui a pouco. Agora, 12h37. São Luís, patrimônio cultural da humanidade. Palco de lutas de uma tão rica história que agora vai ganhar um capítulo especial. A Prefeitura de São Luís, em parceria com o governo federal, acaba de garantir a recuperação do nosso patrimônio histórico e a melhoria da vida da nossa gente.
A mudança se faz assim, passo a passo, colocando as finanças em ordem, e agora com o programa Avança São Luís, já dá para projetar um grande futuro para a nossa cidade. Parabéns, São Luís. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse ebc.com.br/Fale Conosco. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Neste sábado, 13h, o swing e as nuances da boa música. Quem já passou por essa vida e não viveu. Especial com Cecília Leite, aqui na TV Brasil. Cerca de 4% da população brasileira sofre com um transtorno bipolar, uma doença de difícil diagnóstico. Muitas vezes confundido com a depressão, o transtorno bipolar atinge aproximadamente 4% da população brasileira. 7.629.307 pessoas que, de acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, levam até 14 anos para, desde a primeira consulta, chegarem ao diagnóstico correto. Caracterizado pela alteração de humor, entre a depressão e a euforia, acontecem casos de tentativa ou mesmo de suicídio. Esta psiquiatra alerta que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o controle do tratamento, que deve ser contínuo. Medicamentos e psicoterapia buscam eliminar rapidamente os sintomas mais graves. O tratamento, às vezes, ele é múltiplo. Ele pode ser com antidepressivo, ele pode se associar, às vezes, um estabilizador do humor, depende muito da fase. Então, se a pessoa está bem, às vezes, ele precisa apenas de um estabilizador do humor, às vezes uma única medicação, uma monoterapia. Então, a gente tem outras estratégias que podem ajudar o paciente, além dos medicamentos. Então, assim, é um transtorno que o indivíduo ele pode passar a vida toda sem ter nenhuma crise séria, desde que ele se cuide, desde que ele tenha o seu tratamento adequado, faça a sua manutenção, certo? Ele não vai ter nenhuma crise desagradável. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que no Maranhão, pelo menos 56 mil pessoas sofrem de transtorno bipolar. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o psiquiatra Rui Palhano. Boa tarde, muito obrigado, doutor. Existe uma causa para esse transtorno? Múltiplas causas, desde causas genéticas, que é uma doença que tem uma base genética já determinada. A gente herda genes que facilitam a manifestação clínica da depressão, e fatores chamados ambientais, os conflitos, as brigas, os desinteresses, a falta de acesso ao trabalho, as decepções na vida. Então, são elementos que acabam colaborando muito para a expressão clínica da depressão. Mas, predominantemente, é uma doença biológica, é uma doença cerebral, em que a clínica dela se manifesta a partir das disfunções do cérebro da gente. Agora, doutor, quem é que está mais propenso a ter o transtorno bipolar? Primeiro, as pessoas que têm uma família com a existência de casos de bipolaridade, isto é, se tem pai, ou mãe, ou avô, ou tios que têm essa doença. Então, são candidatos a desenvolver essas doenças. A segunda condição são as condições de estresse na vida, essa que eu me referi. Pessoas que estão infelizes, insatisfeitas, frustradas, que não conseguem suas coisas, não têm acesso ao trabalho. Isso tudo é uma condição psicossocial relevantíssima para determinar a existência da depressão e da bipolaridade. E outro fator importante, além do genético e do ambiental, é justamente essas doenças adquiridas na prática do dia a dia, tipo álcool, tipo uso de drogas, são condições favoráveis que facilitam a manifestação desses transtornos. E existe uma idade onde o transtorno bipolar é mais facilmente diagnosticado, doutor? Predominantemente na terceira idade, quer dizer, a partir de 45, 50 anos. Agora, já existem estudos identificando crianças com transtorno bipolar,
adolescentes com transtorno bipolar. O que ocorre é que, lamentavelmente, nós não temos serviço para diagnóstico precoce e, em geral, as pessoas que trabalham com essas crianças e com adolescentes não estão preparadas tecnicamente para identificá-los. Mas essa ocorrência acontece em qualquer faixa da idade. Qual o tratamento, doutor? O tratamento se dá em 3 planos. Um tratamento farmacológico, que é a utilização de medicamentos absolutamente eficazes, que controlam tanto a crise como previne a recaída. A segunda abordagem é um tratamento psicológico, em que você vai auxiliar as pessoas a repararem os danos ocasionados pela doença e preparar a pessoa para poder viver sem elas. E a terceira é a reabilitação social. Quer dizer, a pessoa com bipolaridade acaba tendo danos de diferentes naturezas. Então você vai preparar para que ele readquiram sua saúde mental, sua performance social. Mas tem cura? Tem cura, é prevenível e evitável. Hoje o que é que se faz, assim, só para lhe adiantar? Você trata a crise, uma das duas, tanto a elevação do humor quanto o rebaixamento, que é a depressão, e você evita que a outra crise apareça. E todo o compromisso médico e social hoje no mundo inteiro é evitar que as doenças reapareçam, porque são doenças recidivantes. Se você não prevenir, não cuidar, não evitar, eles vão aparecer. Medicamentos fitoterápicos podem ser indicados? Em geral, não são as melhores escolhas. Quer dizer, do ponto de vista médico, não são as melhores escolhas. Para algumas depressões leves, toleráveis, em que a abordagem psicossocial é fundamental também, você pode utilizar. Mas, em rigor, nós utilizamos medicamentos antidepressores, que são farmacologias específicas, que tratam, que previnem, que corrigem as disfunções ocasionadas pela depressão. Como conviver da melhor forma com alguém que tem o transtorno bipolar? É uma coisa interessantíssima essa condição que você está levantando, porque é muito difícil. Em geral, a família, no início do transtorno, tem uma tolerância muito grande. São resilientes, como se diz. Então, ajudam, colaboram. Mas de um determinado tempo para frente, já começam a perder paciência, já não tem mais tolerância, já são irritáveis, já não tem muita paciência de lidar com aquele enfermo. Então, o que se recomenda hoje é que no conjunto das abordagens você tenha um espaço reservado para a família do deprimido, para que a gente possa prepará-las para poder cuidar desses enfermos, que deverão, se bem cuidados, não ter crise na vida. E como perceber qual o melhor momento de intervir com alguém que tenha um transtorno? Como perceber que aquela pessoa sofre desse transtorno? A primeira crise já é um indicador importante da possibilidade de você ter uma segunda e uma terceira. Depois de um determinado tempo que você tratou a primeira e espera-se que ela não tenha mais, se por acaso você tiver hoje 2 crises, a Organização Mundial da Saúde já estabelece, já estimula, já obriga o médico a instituir um tratamento preventivo. Por quê? Porque ele terá a terceira, terá a quarta, terá a quinta crise. Então, se nós sabemos disso, por que não tratar? Então, você trata da crise no presente momento, seja uma fase maníaca, que a gente chama, ou então uma fase depressiva. Em seguida, recuperou o paciente, voltou para o seu normal, que sempre volta para os normais, para a normalidade, você tem que prevenir. Senão vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter... Esse é o ponto-chave que o mundo inteiro está começando a desenvolver com mais afinco. Então tem que ficar atento, a prevenção de né, recaída, doutor? Exatamente. Ok, muito obrigado, doutor Rui Palhan, psiquiatra. Obrigada pelas informações. As ordens, prazer. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 37 graus. E veja, no próximo bloco tem início o primeiro feirão de estágio e emprego do Maranhão. E mais, avião é o meio de transporte preferido entre os brasileiros. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 47 minutos. A Igreja Messiânica é uma religião que foi fundada no Japão, num japonês chamado Mokichi Okada. O objetivo principal é transformar esse mundo num paraíso. O Jorei, que é um nome japonês, se a gente for traduzir o nome, é purificação do espírito. Através das mãos, a gente transmite essa energia, durante um tempo, tem um período para cada pessoa. Isso acontece nas igrejas,
O amor, na nossa concepção, ele não é uma coisa dita. O amor, ele é praticado. O amor altruísta, que a gente chama. O amor que proporciona felicidade para as pessoas. Cultura e fé. Neste sábado, 1h30 da tarde, os melhores momentos do 5º Lençóis Jazz e Blues Festival. Aqui na TV Brasil. Nassif é um jornalista especializado em economia. Ele está sempre ligado. Seu blog é um dos mais visitados e respeitados da internet. Luiz Nassif discute o desenvolvimento do Brasil e você participa no brasilianas.org. Teve início hoje o primeiro feirão de estágio e emprego do Maranhão. O evento deve reunir cerca de 7.000 pessoas com a realização de palestras, oficinas e mini-cursos. Educação profissional, estímulo ao empreendedorismo e oportunidade de geração de renda. Com esses objetivos, a primeira feira de estágio e emprego do Maranhão promete possibilitar o encontro entre empresas e candidatos às vagas. 25 estandes estão sendo montados para oferecer palestras, minicursos e oficinas por organizações que atuam na área de desenvolvimento profissional, recrutamento e seleção, como empresas, ONGs e universidades. O jovem também ele é um empreendedor, ele pode montar seu negócio. Então aqui a gente tem livros que possibilitam essas informações, assim como orientação para formalizações. Sempre interessante estar proporcionando ao jovem e ao próprio empresariado ferramentas de consenso, que eles possam unir forças para realmente estar buscando essa ferramenta do estágio. O secretário de Indústria e Comércio do Maranhão destacou a criação de novos empregos no estado, fruto de grandes empreendimentos que estão chegando. Programa abrangente, um programa para atingir 400 mil pessoas. A gente já está aí, em 2013, por volta de 300 mil. Vamos atingir, portanto, o objetivo. Para conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho, qualificação é a palavra-chave. Ou seja, o sistema FIEMA está completamente envolvido, comprometido e, acima de tudo, fazendo com que a mão de obra qualificada no Maranhão seja cada vez mais absorvida, fazendo com que o Estado se torne cada vez mais autocompetitivo. A expectativa é que nos 3 dias de feira, 7.000 inscritos sejam atendidos. Esporte. O Brasil estreia hoje na Copa do Mundo de Beach Soccer, com a presença de 2 maranhenses no elenco. Os alas nascidos na cidade de Tutóia, Datinha e Eudim. A seleção brasileira está no Grupo C ao lado do Irã, adversário da primeira rodada, Senegal e Ucrânia. O Mundial acontece no Tahiti. E na Série C do Campeonato Brasileiro, pelo grupo do Sampaio, o já rebaixado Rio Branco recebe o vice-líder luverdense na Arena da Floresta. A partida começa às 7h30 da noite, horário de Brasília. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, o público brasileiro que mais pretende viajar nos próximos meses são os idosos. E o avião é o meio de transporte preferido no Brasil. Dona Zezita, em meio aos negócios da família, já planeja a viagem para a Serra Gaúcha em dezembro e sabe muito bem como vai. Em primeiro lugar, é a segurança que mais eu prefiro viajar por avião. Segundo, é a comodidade também, a rapidez. Você não precisa passar tantas horas sentadas num carro para viajar. Enquanto você gasta uma hora daqui para Belém, você passa 12 horas no transporte terrestre, né? Então é uma questão mais de agilidade, né? De rapidez e de comodidade. Segundo a sondagem do consumidor Intenção de Viagem, pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, Dona Zezita está na faixa etária que manifesta o maior desejo de viajar de avião, 76,6%. Os dados coletados em 7 capitais, com 2.000 entrevistados, indicam ainda que 72,7% preferem viajar pelo Brasil, enquanto 24,7% as viagens internacionais. Nesta agência de turismo, os números se confirmam.
grande parte, né, dos turistas das agências de viagem, por já ter uma estabilidade econômica, né, já está aposentado, ter uma estrutura já mais organizada, então eles já representam boa parte da parcela dos turistas do Brasil. Em São Luís, ações envolvendo a rede de serviços já são executadas para atrair, em especial, o público da melhor idade. O público idoso, hoje, está cada vez mais vigor e saúde, mesmo na idade mais avançada. Então, termina viajando mais por ter mais tempo, ter a família já bem estabelecida. E é um público extremamente estratégico para qualquer cidade. São Luís não poderia ser diferente. Então, o que a gente também analisa dentro do perfil do idoso é que é um público que viaja atrás de cultura, atrás de folclore. O repórter Marinho fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã.